Estamos em Esther, capítulo 3, e nós estamos seguindo esse drama, essa história tão envolvente, uma história que, ao mesmo tempo que conta vários detalhes, é um relato, né? um bom relato histórico das coisas que aconteceram, bem tecido, com o que aconteceu antes, aí introduz alguns personagens. Então nós vimos no capítulo 2 quem era Mordecai, quem era Esther, como Deus preparou tudo, e vimos como Deus preparou todas as coisas para que Esther se tornasse rainha. E falamos que ela estava sendo introduzida ali como uma ovelha no meio de lobos, porque toda a situação, né, do o rei Assuero, ou Xerxes, como é conhecido na história, toda essa situação, todo esse contexto, né, um governo humano, um governo que visa o bem-estar dos governantes, muito centrado no rei, no que ele queria, enfim, vimos várias coisas sobre esse ambiente no qual a Esther foi introduzida. Mas até então o rei é um rei egocêntrico, gosta de prazer, gosta de se interessa somente nele, coisas assim. Mas na verdade o verdadeiro personagem do mal nos é apresentado no capítulo 3. Na última aula nós vimos só um pouquinho para entender o contexto, mas hoje nosso assunto é realmente essa figura, essa pessoa, Amã, que não é o rei, mas o rei colocou numa posição de autoridade máxima, só abaixo do rei, e na verdade ele mandava no rei, né? Ele manipulava o rei, ele conseguiu fazer o rei fazer o que ele queria. Então Amã se torna, na verdade, a fonte das coisas que acontecem, e a história de Esther é exatamente a história de como Amã desenvolveu, como surgiu essa trama maligna de destruir o povo de Israel. Então, esse é o nosso assunto. Não é um assunto agradável, mas é um assunto muito atual dentro dos acontecimentos que estamos presenciando no nosso mundo hoje e durante a história. Então é muito, muito pertinente, muito relevante para entender o que tem acontecido na história e o que continua acontecendo hoje. Senhor Deus, nós pedimos a Tua presença, a Tua revelação. Sabemos que a própria Escritura, a maneira como esse relato foi registrado, a forma como Teu Espírito inspirou as Escrituras, nem todas as nossas perguntas são respondidas. Tem muitas coisas que estão aqui, os fatos estão aqui, mas surgem muitas perguntas no nosso coração sobre o que aconteceu naquela época e para entender o que acontece até hoje. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a deixar as coisas que não temos as respostas, mas ao mesmo tempo de buscar um entendimento em Ti e de buscar a verdadeira posição, a verdadeira atitude de coração que o Senhor quer de nós hoje. Pedimos a Tua ajuda porque somos muito incapazes e somos muito tendenciosos, e até hoje nós temos muita dificuldade de entender quem é o Senhor, por que certas coisas acontecem. Então, Senhor, ajuda-nos a navegar no meio das nossas incertezas, no meio das nossas perguntas e no meio das certezas que o Senhor nos dá também. Pedimos a Tua ajuda e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos explorar primeiro, assim, nós vamos seguir a narrativa aqui do capítulo 3 do livro de Esther, para depois entender um pouco mais sobre
o que toda essa história representa em relação a um quadro maior da história. E lembrando que nós estamos ainda no capítulo 3, então algumas coisas que vão surgindo, algumas perguntas e algumas ramificações, implicações, nós vamos continuar examinando no decorrer do livro. Nem tudo fica tão claro já nesse capítulo 3, mas esse capítulo é o capítulo onde vemos como essa história surge, porque toda a história, o livro de Esther e assim a própria escolha de Deus para que ela se tornasse rainha é exatamente por causa disso que está acontecendo no capítulo 3, dessa trama, desse plano maligno que Amã desenvolveu. Então, nós já vimos um pouquinho do começo do capítulo 3, mas vamos só recapitular e também enfatizar algumas coisas que, na aula passada, nossa ênfase maior era de mostrar a relação entre Esther e Mordecai, que Deus colocou Esther numa posição de muito destaque, de muita honra, de muita evidência, uma posição elevada, mas ela não teria sido capaz de enfrentar os desafios sozinha. Então, Deus tinha preparado uma pessoa que tinha uma relação muito importante com o primo Mordecai, que foi responsável por criá-la e que ajudou a Esther a entender o propósito de Deus e qual o papel que ela teria que desempenhar no meio dessa crise. E vamos lembrar que Mordecai tinha dado uma ordem para Esther não divulgar sua identidade como judia, mas agora no capítulo 3 nós vemos que o próprio Mordecai acabou revelando a sua identidade. Então, lembrando então que no capítulo 3, versículo 1, Amã, filho de Amedata, o Agagita, foi exaltado pelo rei Assuero e ele recebeu uma posição muito elevada, a posição mais elevada de todos os oficiais. Não sabemos se antes tinha alguém nessa posição, se foi a primeira vez que o rei designou alguém com um destaque tão grande, porque o rei tinha conselheiros, tinha pessoas próximas que ele se aconselhava, mas de repente não sabemos por que motivo, o que levou o rei a dar essa posição para Amã, mas depois, assim, à medida que a gente vê quem era Amã, que tipo de pessoa que era, provavelmente Amã já estava manipulando, já estava agindo de uma forma enganosa para que o rei o exaltasse, né? Então ele foi elevado acima de todos os príncipes e com essa posição ele teve o respaldo do rei. O rei ordenou que todos se prostrassem, todos os outros naquele lugar do portão ali na porta do rei. Todos aqueles que estavam lá tinham que dar honra a Amã, como se dava honra ao próprio rei. E, como nós comentamos, Mordecai não aceitou isso. Não temos uma explicação, mas é bem provável que Mordecai conhecesse. Ele provavelmente sabia quem era Amã, devia ou saber, ou pressentir, ou ter alguma intuição de que Amã era uma pessoa maligna, e ele não deu a Amã a honra que o rei tinha ordenado. E os outros oficiais ficavam insistindo com Mordecai: não, mas o rei mandou, você não pode deixar de fazer isso, e ele não aceitou e acabou falando que ele era judeu. Foi a única explicação, pelo menos registrada aqui, que Mordecai deu. A única explicação era que eu não estou fazendo isso porque eu sou judeu. Então, aqui então nós temos a apresentação, assim que nós, dentro do livro de Esther, nós somos apresentados a Amã,
E Mordecai, nós já vimos, né, no capítulo 2, então está armada uma situação que vai gerar toda essa situação crítica para o povo de Israel. Então, quando os outros oficiais, os outros servos do rei denunciaram a Amã que Mordecai não estava se submetendo, então nós temos a reação, versículo 5. Ester 3, versículo 5. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Então, essa é a segunda vez no livro que nós temos uma pessoa em autoridade com grande furor. No capítulo 1, era o próprio rei Assuero que ficou com muita raiva porque a rainha Vasti não quis atender a sua ordem de se apresentar lá no meio da festa. Então, aqui nós temos Amã, e essas reações de ira são reações baseadas no ego da pessoa. Assim, o rei Assuero é o rei de todo aquele império, todo mundo obedecia, mas a própria esposa não quis atender. Então só que era uma ordem descabida. Então ele não aceitou, ele ficou muito irado e fez algo que parece que ele mesmo até se arrependeu depois daquilo. Aqui Amã, ele se encheu de furor. Então, aqui nós temos uma situação de confronto entre Amã, que tinha sido lançado pelo rei como oficial mais alto. Nós temos Mordecai, que tinha também uma posição ali na porta do rei. Ele era alguém que tinha algum tipo assim como outros oficiais, como outros servos ali, ele tinha alguma posição, e ele tinha feito, na verdade, algo muito importante para o rei, que ele tinha descoberto uma conspiração e tinha feito algo para preservar a vida do rei. Ele fez algo de grande valor, mas não foi reconhecido. Então, nós vamos seguir o que está relatado no capítulo 3, mas vamos ver desde o início aqui que nós temos um confronto que o próprio texto aqui, embora não explique várias coisas, por exemplo, por que Mordecai não quis se inclinar, e por que assim, quem era Amã, de que povo que ele era, mas nós temos o texto, eu acredito, né, o autor, ele faz questão de colocar a identidade dos dois. Quem era Mordecai? No capítulo 2, ele é um descendente de Benjamim, com parentesco, pelo menos de tribo, mas talvez até mais próximo do rei Saul. E quem é Amã? Amã, ele só é identificado como filho de Amedata, que nós não sabemos quem é, o Agagita. Agagita, esse nome vem do rei, no tempo de Saul, o rei dos Amalequitas, o rei Agag. Nós lembramos, né, em 1 Samuel 15, que Deus tinha dado uma ordem para o rei Saul de eliminar, de cumprir algo que Deus tinha falado lá no tempo de Moisés, por causa dos Amalequitas. Os Amalequitas atacaram Israel quando eles estavam saindo do Egito. Pouco tempo depois de sair do Egito, estavam ali caminhando no deserto. Eles não tinham preparo, eles eram um povo, né, bastante numeroso, mas eles não tinham preparo, eles tinham sido escravos no Egito, eles não estavam preparados para enfrentar guerra. E de acordo com Deuteronômio 25, a partir do versículo 17, Deus fala assim: olha, vocês nunca vão se esquecer
dos amalequitas, o que eles fizeram, eles atacaram vocês, atacaram as pessoas doentes, as mulheres, as pessoas vulneráveis. Eles não tiveram temor de Deus e atacaram vocês quando vocês eram muito vulneráveis. Então vocês não podem se esquecer disso. Então o rei Saul, muitos anos depois, depois que estavam na terra, anos, bastante tempo depois, 300 anos, 400 anos depois dessa época, Deus tinha ordenado que ele julgasse, executasse a ira de Deus contra os amalequitas por causa disso. Não vamos entrar mais, assim, tem várias ramificações e várias perguntas. É uma das vezes na Bíblia em que Deus manda eliminar um povo, homens, mulheres, crianças, até gado, tudo. Era para acabar assim, totalmente com eles. O que Deus tinha falado com Moisés lá atrás era para tirar os amalequitas, assim, que ninguém se lembrasse mais do nome deles. Isso nos parece muito pesado, assim, é difícil a gente entender. É uma das grandes perguntas, e eu sei que tem algumas respostas, explicações, mas aquilo sempre volta, assim como por que Deus permite sofrimento, por que Deus não dá um jeito em toda a injustiça, por que Deus permite enfermidades. Então tem muitas perguntas que as pessoas fazem e que a gente também tem, assim, algumas perguntas. Sabemos que Deus quer acabar com todo esse tempo de pecado, todos os efeitos da queda. Deus quer trazer o seu reino, Deus quer estabelecer o reino dele, acabando com guerra, acabando com doenças, acabando com tudo que tem de injusto na terra. Deus tem um grande propósito, o plano de redenção. Muitas vezes nós diminuímos como se fosse algum tipo de escape. Deus vai salvar um pequeno grupo de pessoas escolhidas na terra e Ele não vai restaurar a terra, Ele não vai alcançar o resto da humanidade. E tudo assim, é muito difícil para a gente entender, às vezes até aceitar. E nós não temos, eu não, de forma alguma, estou aqui para dizer, eu sei explicar, eu sei quem Deus é, eu posso explicar, eu posso apresentar uma explicação razoável do porquê que Deus deu aquela ordem. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas queremos ir até onde nós temos entendimento daquilo que a Bíblia fala explicitamente, e algumas outras coisas nós vamos ter que aguardar um tempo certo para Deus responder, para Deus mostrar todas as coisas. Mas por enquanto, assim, é importante identificar Amã. Ele não é chamado em nenhum lugar nesse livro, ele não é identificado claramente como amalequita. Na Bíblia não fala Amã era um amalequita, só fala assim, ele era um agagita. Bom, o único Agag que tem na Bíblia era aquele rei dos amalequitas no tempo de Saul. Saul recebeu a ordem de acabar com os amalequitas. De acordo com a história em 1 Samuel 15, ele acabou, matou todo mundo lá, preservou o rei Agag e guardou. Ele achou absurdo acabar com todos os animais, então eles tiraram algum proveito dos melhores animais, sendo que isso seria assim uma coisa. Isso inclusive foi a razão de Deus falar assim com Samuel: Saul não vai continuar como rei, ele foi rejeitado como rei. E depois o próprio Samuel matou o rei Agag. Então como é que Amã poderia ser descendente se Saul matou todos os amalequitas, ficou só Agag, depois Agag morreu também? Como é que teria uma descendência? Mas não é só aqui que surge essa dúvida. Claramente
Saul não matou todos os amalequitas, porque eles aparecem depois, em 1 Samuel 30, antes de Davi se tornar rei, quando ele estava fugindo de Saul, bem ali no fim, os amalequitas vieram e pegaram todas as mulheres e crianças de Davi, do bando dele, e levaram embora como reféns. Então, os amalequitas apareceram depois também no tempo de Ezequias. Então, os amalequitas estavam por ali, eles não foram exterminados, né? Talvez foi uma vila, uma parte, né, que Saul matou, mas não tem uma explicação sobre isso. É possível que Amã não tenha sido um descendente de Agag, porque não tem uma clareza sobre isso. Ele pode ter sido chamado Agagita porque ele era alguém que, é como chamar alguém, sei lá, de nazista ou de alguém que segue a mesma ideia ou que tem alguma semelhança. Enfim, a Bíblia não explica, mas o simbolismo é claro. Aqui nós temos Mordecai, que é um descendente da tribo de Benjamim, talvez com algum parentesco com o rei Saul, e temos Amã, que é, pelo menos assim, aparentemente um representante, como se ele fosse algum representante, como se tivesse ou de origem étnica, assim, de ser uma amalequita mesmo, ou representando, como se ele fosse dos amalequitas. Então, a ideia é clara aqui de que nós temos um confronto, um novo confronto, né, como entre Saul e Agag e os amalequitas, e Saul não foi aprovado, não fez tudo o que Deus queria. Agora nós temos um outro confronto, um novo confronto entre um benjamita, né, talvez um parente mesmo do rei Saul, e alguém que está representando os amalequitas. De qualquer forma, esse é o cenário que se apresenta aqui. E como nós também já vou colocar isso, porque na aula passada eu coloquei assim que a Bíblia não explica a razão por que Mordecai não quis se inclinar diante de Amã, e que poderia até ter sido alguma coisa talvez não ordenada por Deus, assim, a gente não tem a Bíblia não nos dá um motivo, mas dentro desse cenário agora que estamos vendo com um pouquinho mais clareza quem é Amã, o que ele representa, a recusa de Mordecai de se dobrar, de se prostrar diante dele, parece muito com aquela situação dos 3 amigos de Daniel, em Daniel 3, em que eles não quiseram se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor fez, uma imagem de si mesmo. Nabucodonosor estava se colocando como um grande Deus e ordenando que todos se prostrassem diante da sua imagem. Então, se nós entendemos esse papel e esse cenário aqui, quem é que Amã representa? Ele representa o inimigo, né? Depois no versículo 10 desse capítulo, fala que o rei tirou o anel da sua mão, deu a Amã, filho de Amedato, o Agagita, adversário dos judeus. Então ele é identificado no versículo 10, outra vez, nós não sabemos se Amã se tornou adversário dos judeus por causa desse fato de Mordecai não se inclinar diante dele, ou se ele se aproveitou, porque assim, do jeito que nós vemos o desenrolar da história, Mordecai não se inclinou, e quando Amã viu isso, ele imediatamente ele não quis se vingar, não quis fazer algo para acabar com Mordecai sozinho. Ele quis aproveitar essa situação e acabar com todo o povo de Mordecai, porque ele ficou sabendo que ele era judeu.
A impressão muito clara, não está explícita aqui, mas a impressão muito clara aqui é que Amã já odiava o povo judeu, porque quando nós vamos, já daqui um instante, vamos ler o versículo, mas quando ele coloca diante do rei o plano maligno dele de destruir o povo judeu, de exterminar todo o povo judeu, ele tinha uma razão muito assim, ele nem falou de Mordecai, ele nem falou assim, e não teria uma razão, assim, um sujeito não quis se prestar homenagem a Amã, então eu vou matar todo o seu povo. Não teria uma justificativa para isso. Mas ele nem falou de Mordecai, ele já tinha na mente dele uma razão muito importante para convencer o rei de que estava no interesse do rei de acabar com todo o povo judeu. Então, nós temos esse cenário, essa grande guerra já se formando. Então, versículo 5. Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Então, Amã representa, ele não é o rei, mas ele passou a ter a autoridade como se fosse o rei. Ele representa uma figura, né? Ele é uma figura do anticristo, ele é uma figura do adversário de Deus, do adversário do povo de Deus. Ele é alguém que odeia aqueles que não se submetem a ele. E veja só como essa questão, só um parêntese muito importante, porque isso aqui não é uma exclusividade dos malvados, dos terríveis ditadores, de pessoas como Stalin e Hitler e pessoas que nós identificamos como personificações do mal. Qualquer pessoa que está numa posição de autoridade, e isso a gente vê continuamente, e como sempre falo, eu repito aqui, isso acontece no âmbito da igreja. Quando alguém está numa posição de autoridade e ele se defronta com alguém ou com pessoas que não aceitam a sua autoridade, a rebeldia, se rebelar contra as ordens de Deus, isso é uma coisa condenável pela Bíblia. Deus se ira contra aqueles que não se submetem a Ele. Mas a metodologia de Deus e o Espírito de Deus é completamente diferente. E quando alguém que está numa posição de autoridade, especialmente quando alguém que pode ser até um homem, uma mulher de Deus, pode ser um pai, pode ser uma mãe no contexto de uma família, pode ser um professor na sala de aula, pode ser o dono ou gerente dentro de um serviço secular, pode ser qualquer pessoa. Quando nós temos uma reação de ira contra aqueles que não se submetem, essa ira quase sempre é uma ira contaminada com o egoísmo, com o desejo de impor, com o desejo de usar a autoridade não para servir, mas para controlar. Então, isso aqui, gente, é o espírito do anticristo, como fala em 1 João. Não tem só o anticristo, tem o espírito do anticristo, tem o espírito do Deus deste século, tem o espírito daqueles que querem manter a autoridade, sendo que o exemplo que nós temos de Moisés, de servos de Deus, o próprio Davi, quando estava fugindo de Absalão, quando alguém vai contra a sua autoridade, você entrega a Deus. Moisés se prostrava, falou assim: Deus, toma conta, eu não vou me defender, eu não vou punir alguém porque me enfrentou. Davi falou de uma pessoa, até em relação a uma pessoa que estava amaldiçoando Davi quando estava fugindo, Simei, e os amigos de Davi falaram assim: vamos lá, vamos matar esse sujeito, como que ele está fazendo isso? E Davi, sabe o que Davi falou? Assim: quem sabe Deus ordenou a esse indivíduo que
fosse um tipo assim de uma disciplina de Deus contra mim. Eu não posso, não significa que quem está na autoridade não pode castigar, não pode fazer o que é necessário, mas olha a diferença de atitude. Então, só aproveitando, isso aqui não é uma exclusividade de pessoas que nós consideramos do mal. O mal está dentro de nós e essa inclinação de querer mandar nos outros, controlar, de punir aqueles que nos enfrentam por causa da nossa honra, ao invés de o Espírito de Deus sim de disciplinar, de corrigir o erro, mas não assim só para reivindicar meu direito de mandar, mas o coração de Deus é sempre de corrigir aquilo que vai fazer mal a nós mesmos. A autoridade é para servir, não é para ser servido, como Jesus ensinou. Então, voltando à história. Então, versículo 6, ele descobriu que o povo de Mordecai era judeu. Amã achou pouco tirar a vida somente a Mordecai. Ele queria matar Mordecai, porque ele não quis honrar Amã. Por isso, procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, como eu falei, eu acho difícil imaginar que esse desejo de matar todos os judeus tivesse acontecido, talvez assim, não estivesse muito claro, muito explícito no coração de Amã, não sei, a gente não tem essa informação, mas assim, o gatilho foi muito rápido. Ele viu Mordecai estava enfrentando como alguém que não aceita uma autoridade maligna, que não aceita uma autoridade indevida, como alguém que não quis se submeter, como o caso dos 3 amigos de Daniel, assim como vai ter no tempo do fim, vai ter a autoridade da besta, do anticristo, e as pessoas que não aceitarem vão ser mortas. Então esse espírito, e isso tem acontecido, esse mesmo espírito tem atuado e atua até hoje nos países totalitários, mas até mesmo nessas outras áreas de autoridade, como eu falei, assim, a tendência, né, de alguém que está, assim, muitas exclusões na igreja, muita excomunhão, né, na história da igreja, foi por razões egoístas, não foi para ter uma pureza e um serviço a Deus, né? Então ele identificou os judeus, na pessoa de Mordecai, ele identificou os judeus como um estorvo, como um obstáculo para aquilo que ele estava querendo fazer. Ele está manipulando o rei, ele está tentando ser realmente a força maior, né? O rei simplesmente está dando a ele o anel, está deixando ele fazer o que ele quer. Então Amã, ele encontra em Mordecai alguém que vai enfrentá-lo, alguém que não vai aceitar aquilo que ele pretende fazer. E não só Mordecai, porque ele entende que o povo de Mordecai vai ter a mesma atitude. Então, para que ele consiga dominar e controlar todo o império, ele precisa tirar esse povo do caminho. E basicamente essa é a ideia de Satanás. Ele quer destruir aqueles que vão abrir o caminho para o reino de Deus, para a vinda de Jesus, que vai acabar com o reino, com a autoridade, com o reino de Satanás. Então, foi isso que aconteceu no versículo 6, né? Ele procurou ele queria achar um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Agora, Amã, ele tem, assim, né, era muito comum, e até hoje isso acontece, ele tem uma espécie assim de misticismo, de superstição e tal, que ele, antes de apresentar o rei, Amã, ele vai lançar sortes
para que, né, o que ele acreditava que, não fala se ele acreditava em algum Deus, mas assim, a ideia seria essa, assim, ele vai lançar sortes acreditando que algum Deus fosse direcionar qual seria o tempo oportuno, qual seria o dia de sorte, em que data, antes de propor ao rei, ele queria escolher uma data e queria que fosse uma data que ele tivesse o respaldo desse Deus, respaldo sim, de achar o dia certo para executar o seu plano. Então, no versículo 7, nesse momento, eles estão no primeiro mês do ano. Então, no primeiro mês, que é o mês de Nisan. Agora, pense bem, o primeiro mês do ano, esse mês, Nisan, é o mês da Páscoa. É o mês em que os judeus, o povo de Israel, comemoravam a libertação da escravidão. E depois nós vamos ver que foi exatamente no dia 13 deste primeiro mês, né, no versículo 12, no 13º dia do primeiro mês, é que eles chamaram todo mundo para executar o plano, para já avisar o plano. Que dia que é o 13º dia do primeiro mês? É a véspera, é o dia anterior ao dia 14, que é o dia da Páscoa. Então, aqui não cita, né, o livro de Esther não fala de festas judaicas, não fala de Torá, não fala de sinagoga, não fala de nada disso, não fala de Deus, mas essas datas são muito significativas. Né? Na data em que, um dia antes de chegar a data da Páscoa, foi liberado um decreto para exterminar o povo de Israel. Então, olha só que data significativa era essa. Então, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, então, como já falei, assim, era um pouquinho mais de 4 anos depois que a Esther se tornou rainha, né? Lançou-se o pur, isto é, a sorte. Esse livro de Esther conta essa história de como Deus protegeu o seu povo diante desse plano maligno, e a partir desse acontecimento foi instituída uma festa. Não é uma festa além das datas, além das festas que são determinadas em Levítico 23, as 7 festas que Deus deu para Moisés. Então tem uma outra festa que os judeus comemoram até hoje, mas que tem sua origem aqui no livro de Esther, e que é chamada a festa de Purim. A festa de Purim, pur significa sorte. Então esse acontecimento em Esther 3:7 é a origem do nome da festa. O nome da festa que comemora como Deus protegeu o povo de Israel nessa época de extermínio, é uma nova libertação, né? É uma data muito significativa, né? Essa festa recebe o nome dessa sorte que Amã lançou. E olha só, Amã queria uma data de sorte para lançar, para determinar nesse dia, vai matar em um dia só. Eles pretendiam no reino inteiro, eles iam se preparar e todos os outros povos iam se unir contra os judeus, onde eles estivessem, em todo o reino da Pérsia, eles iam exterminar, eles iam ajuntar e matar todos os judeus, como daqui a pouquinho ele vai definir. Mas ele está lançando sorte para saber qual vai ser a data de mais sorte para que ele tenha êxito naquilo que ele vai fazer. E quem está controlando isso não é um Deus, uma outra força, sei lá, né, uma coincidência. Deus está cuidando de tudo. E quando é que caiu a sorte? Algum dado, alguma coisa que eles lançaram? Fala assim, lançou-se o pur, isso é a sorte, perante Amã, para escolher um dia
e um mês. Então, ele vai escolher um mês, assim, a sorte, né? Eles vão escolher um mês e eles vão escolher o dia do mês. E quando é que caiu a sorte que Amã queria definir? E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então eles estão no primeiro mês e a sorte caiu que eles definiram o 12º mês. Então eles tiveram um espaço de 11 meses. E isso foi muita providência, porque durante esse tempo, entre o primeiro mês e o 12º mês, houve tempo para que Esther e Mordecai, como a história vai desenvolver, como eles puderam se preparar e Deus livrou. Claro que Deus é capaz de livrar em qualquer tipo de situação, mas Deus determinou, Deus interveio nessa situação de sortes e definiu um tempo sim, com bastante prazo para que pudessem se proteger. Ok, então, definido o mês, o dia e o mês, aí Amã vai diante do rei. Versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero. Então ele chega diante do rei, ele é o cara que o rei assim, deu carta branca para ele, então ele só vai chegar lá e vai pedir permissão do rei e vai conseguir o aval dele. Agora, esse versículo 8 é muito importante porque aqui está a denúncia, aqui está a justificativa. Por que Amã vai pedir assim, o rei, nós vamos baixar um decreto e nós vamos matar, nós vamos acabar, nós vamos exterminar esse povo em todo o seu reino, onde eles estiverem, inclusive na terra de Israel, que fazia parte do reinado da Pérsia. Então, a ideia era matar todos os judeus, todo o povo de Israel, aonde quer que eles estivessem. Então, qual foi a justificativa? Versículo 8. Existe espalhado e disperso entre os povos. Então, os judeus, o povo de Israel, eles estão dispersos. Alguns voltaram para a terra. Esse livro, a data desse livro é mais ou menos no meio do livro de Esdras, então tudo que nós já acompanhamos na primeira parte do livro de Esdras, e os profetas Ageu e Zacarias, tudo isso já aconteceu. Então uma parte, um pequeno remanescente do povo de Israel voltou para a terra, mas tem muitos judeus espalhados por todo o reino da Pérsia. Então existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Olha como ele, assim, isso, o que Amã está falando é uma denúncia falsa, mas é verdadeira, né? É como quando eles quiseram acusar Jesus, quando eles prenderam Jesus e queriam, estava diante do tribunal, do que nós vamos acusar Jesus? Né? Ele só fez o bem, ele só curava, o que nós podemos falar de Jesus? E aí eles falaram uma coisa assim, com uma deturpação, mas era uma coisa verdadeira, porque eles falaram assim, esse Jesus falou que vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Então, claro que Jesus nunca tinha dito que ele ia destruir o templo que tinha lá em Jerusalém. Mas eles pegaram algo que Jesus falou, eles não inventaram, eles pegaram algo que Jesus falou, de fato, falaram assim, olha, se destruir o templo, eu vou reconstruir em 3 dias. E eles ficaram assim super admirados, como que um templo que levou anos e anos para construir, você vai reconstruir em 3 dias? Então Jesus estava falando uma parábola, está falando do seu próprio corpo, eles denunciaram, falando uma coisa distorcida, mas falando uma coisa que realmente Jesus disse sobre reconstruir o templo em 3 dias. Então, quando Amã chega aqui, ele fala para o rei, existe um povo
eles são diferentes. Esse livro de Esther é um livro que fala muito forte da dispersão, e na verdade até hoje que já tem também uma nação de Israel, tem muitos judeus que já moram em Israel, mas tem judeus dispersos pelo mundo, mas principalmente essa acusação e essa trama de Amã é algo que não existiu só no tempo dele. Isso que Amã está falando aqui, isso aconteceu repetidas vezes durante a história. Esse povo disperso, o povo judeu disperso, se você estudar a história, é algo impressionante, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes. Às vezes é uma escala pequena, outras vezes numa escala maior. Tivemos o Holocausto, tivemos a Inquisição, tivemos as Cruzadas. Então houve movimentos assim mais globais, né? Assim, envolvia mais partes do mundo, e houve muitas perseguições localizadas também. Mas essa história aqui, existe um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Então, o que Amã está fazendo? Ele está dizendo, olha, tem um povo rebelde, eles não obedecem. Ele estava pensando em Mordecai, que não quis obedecer a ordem do rei de se prostrar diante dele. Mas não era verdade que esse povo não obedece às leis do reino, às leis do rei. Não era verdade. Mas, ao mesmo tempo, é verdade, porque quando Nabucodonosor, isso também já tinha acontecido antes, mas é um exemplo, quando Nabucodonosor mandou se prostrar diante da imagem, não sabemos se tinha mais judeus ali presentes, mas pelo menos tinha 3 que não quiseram se dobrar. Então, eles tinham realmente uma consciência, como os apóstolos tiveram, assim, diante do sacerdote, diante do sinédrio, assim, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, de fato, os judeus se diferenciaram, eles tinham algo diferente dos outros povos. Deus deu a eles uma aliança, a guarda do sábado, da circuncisão, da alimentação, muitas coisas que os judeus guardaram a custo da própria vida. Então, essa descrição do judeu, essa descrição que Amã faz, é uma acusação falsa, porque Mordecai, por exemplo, tinha sido um servo exemplar do rei da Pérsia. Ele lutou mais pelo bem-estar, pela preservação do rei, do que Amã, do que outros. Então, no ideal, como nós somos ordenados no livro de Romanos e no livro de 1 Pedro e tantos lugares, o próprio Jesus falou assim, dai a César o que é de César. Assim, os servos de Deus, eles não recebem a orientação de não obedecer. Eles têm a orientação de obedecer mais a Deus. A ordem de Deus está acima das ordens de qualquer governante. Então, eles são um povo, eles são uma pedra no sapato. E é como Zacarias profetiza no capítulo 12 de Zacarias, que a nação de Israel, que a cidade de Jerusalém vai se tornar uma pedra pesada, um cálice de atordoamento. Então, essa característica, lógico que não é sempre, os cristãos muitas vezes não dão o exemplo correto de como deve não obedecer algumas ordens, mas em geral obedecer. Nós não somos, infelizmente, nós não somos um exemplo perfeito disso. Israel não foi um exemplo perfeito disso. Mas houve muito testemunho correto e vai haver um testemunho no final dos tempos, na grande tribulação, de um povo, tanto judeus como não judeus, que vão obedecer mais a Deus do que ao governo do anticristo. Então,
Essa é a acusação, e eu acho importante dizer assim, ele falou algo, ele deu uma impressão totalmente errada ao rei Assuero. Esse é um povo que não quer obedecer ao Senhor de jeito nenhum. Não era verdade. Isso não era e não é verdade. Mas a verdade era que quando Amã queria impor algo que não era correto, estava lá o Mordecai para dizer: eu não vou me abaixar diante disso. Ok, então, seguindo aqui, ele propõe. Então, não vale a pena o Senhor tolerar esse povo, que eles vão te dar problema. Lembra que em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 4, quando o povo, os inimigos de Israel ali, eles falaram assim, olha, eles mandaram uma carta para o rei, um outro rei da Pérsia. Eles mandaram uma carta dizendo, olha, essa cidade de Jerusalém é uma cidade rebelde. Se o Senhor permitir que eles edifiquem os muros, eles vão se rebelar, eles não vão pagar impostos e tal. Então, são essas acusações que tem contra o povo de Israel. E como disse, nem sempre o povo de Deus é um exemplo correto, mas o testemunho certo nós devemos ser os melhores cidadãos. Nós devemos ser aqueles que obedecem exemplarmente mais do que outros povos. Só que naquilo que entra em choque com a vontade de Deus, com as ordens superiores de Deus, nós não devemos transigir, nós não devemos aceitar, né? Então, e isso é um incômodo, e vai ser um incômodo maior quando o governo for controlado inteiramente por alguém, ou por um espírito, ou por um sistema que é contra Deus, né? Porque vai entender que realmente tem um grande empecilho, tem um grande obstáculo, que é isso que Satanás vê, um grande obstáculo para ele conseguir colocar em ação o plano dele. Versículo 9: se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei, olha, agora sim, ele deu uma justificativa, por que interessava ao rei exterminar esse povo, e ele ainda vai colocar uma quantia enorme, como um suborno. Ele falou assim, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata, é uma quantidade enorme de dinheiro, para os homens que executarem este negócio. Algumas pessoas especulam que ele pensava em tirar esse dinheiro dos próprios judeus que eles iam matar, mas não sabemos. Mas ele está oferecendo um dinheiro enorme para o rei, para que seja feito isso. Versículo 10: assim tirou o rei o anel da mão. Ele não falou assim, traga, assim, escreva para mim o que você quer, eu vou analisar, se eu concordar, eu vou colocar meu anel, meu carimbo. Ele dá o anel dele a Amã. Amã consegue um cheque em branco, ele consegue o anel do rei, quer dizer, Amã poderia fazer qualquer tipo de coisa, e ele tinha a autoridade, a assinatura do rei, para endossar qualquer coisa que ele fizesse. Então, ele deu o anel a Amã, filho de Amedato, o Agagita, adversário dos judeus. Então, aqui estamos identificando, né? Amã é um adversário dos judeus. Ele disse, essa prata te é dada, aqui não fica muito claro, mas parece que o rei está falando assim, fique com o seu dinheiro, não precisa. Como também esse povo, para fazeres dele o que bem te parecer. Carta branca, o rei aceitou. Então, o rei, ele é maligno porque ele não se importa. Ele não vai atrás para saber se isso é justificado ou não, se realmente é um povo que não se submete ao rei ou não. Então, ele é malvado, mas a origem do plano maligno é de Amã.
Então, versículo 12, no 13º dia do primeiro mês, como eu falei, um dia antes da Páscoa, claro que o povo da Pérsia não tinha nenhuma importância com a Páscoa, mas é uma data significativa para os judeus que esse decreto saiu exatamente um dia antes da data da Páscoa. Então foram chamados secretários do rei, conforme tudo que Amã ordenou, escreveu-se aos sátrapas do rei, aos governadores. Eles tinham todo esse sistema, né, que já foi falado antes. Eles tinham todo um sistema muito bem organizado pelos reis anteriores da Pérsia. Eles tinham um sistema de comunicação, eles tinham toda uma administração com chefes, subchefes, era tudo muito bem bolado para que uma ordem do rei pudesse sair e ser levado imediatamente a todos a todas as províncias, a todas as regiões do reino. Então, tudo que ele ordenou, escreveu-se aos sátrapas, aos governadores, que havia todos sobre as províncias, aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua. Então eles já traduziam nos outros idiomas, mandava para todo mundo. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruir. Agora, olha aqui, qual foi a ordem? Então, esse versículo 13 também é muito importante. Eu vou dizer novamente, essa história que nós temos no livro de Esther, a tentativa de Amã foi impedida, né? Assim, não aconteceu. Deus mostra aqui o livramento. Então, Deus livrou. Porém, essa história é muito significativa porque em outras épocas da história não houve livramento. Essa mesma intenção de Amã, às vezes com variantes, mas, como já falei, essa denúncia de que tem um povo, né, a Igreja Católica não aceitava o fato dos judeus não quererem se converter. Então a Inquisição veio, o Lutero, o reformador, mesma coisa, ele tentou converter os judeus para a igreja, né, da igreja luterana, e eles não quiseram. Então, o que aconteceu? Eles ficaram enraivecidos com Amã, eles ficaram furiosos. Não pode ter alguém que se levante contra a autoridade da igreja, não pode ter alguém. Então foram demonizados, foram perseguidos, porque não quiseram aceitar a autoridade, sendo que a autoridade dessas pessoas não era essa área de autoridade não era uma autoridade dada por Deus. Então, a denúncia do versículo 8 e o que de fato aconteceu. O que Amã tramou aqui não aconteceu no tempo dele, mas isso aconteceu muitas e muitas vezes durante a história. O que era para fazer? Destruíssem, matassem, aniquilassem a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Gente, isso aconteceu na Inquisição. Eles expulsaram os judeus da Espanha, de Portugal, de outros lugares, e tomavam os bens. Isso aconteceu no Holocausto. Isso aconteceu na Rússia, na Ucrânia, na Europa Oriental. Isso aconteceu muitas e muitas vezes na história. Matavam, torturavam, tomavam os bens. E esse fato, isso aconteceu na história dos judeus tantas vezes que a gente quase não acredita que possa ter acontecido tantas vezes.
Então, essa tem sido a história da dispersão, isso tem sido a história do povo judeu espalhado pelas nações do mundo. Versículo 14, uma cópia do documento havia de ser publicada como lei em cada província, enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Olha só, eles têm 11 meses para preparar algo para que num dia eles pudessem executar tudo isso com eficiência, com organização, com todas as províncias sabendo. Então, aqui mostra assim a extensão do plano maligno de Amã. Versículo 15, os correios impelidos pela ordem do rei saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, que é a capital. Agora olha essa última frase. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então nós temos essa situação. A ordem saiu, foi enviada para todos os povos. O rei e Amã se assentam, sim. Depois de feito tudo isso, então tá ótimo, resolvemos, vai acontecer, e eles se assentam para festejar, enquanto toda a cidade fica perplexa. Que ordem é essa? Porque os judeus, com certeza, eles estavam no meio da sociedade, todo mundo conhecia, eles eram amigos, eles tinham famílias, não era uma coisa assim separada em algum gueto, eles estavam na sociedade, então era uma coisa que ia afetar muito todo o reino. Então, nós vamos parar aqui na leitura bíblica. O próximo capítulo, 4, é uma história dramática da reação, mas nós não vamos entrar nisso agora, como Mordecai reagiu. Eu considero o capítulo 4 do livro de Esther como o capítulo mais importante do livro, mais comovente, mais importante. Foi ali que aconteceu, assim como no capítulo 3 surge a trama maligna, no capítulo 4 surge a solução, surge a resposta. Então é maravilhoso o capítulo 4, mas vai ficar para a próxima vez e a gente vai acompanhando. Mas antes de finalizar, vamos olhar aqui o que eu coloquei aqui nessa folha, e eu quero, antes de olhar essa folha, vamos ler um texto super conhecido em Gênesis 3, porque nós estamos falando que essa história de Esther, do livro de Esther, é um novo capítulo nessa guerra que existe desde o começo. E é claro que em 10, 15 minutos eu não vou conseguir falar tudo sobre essa guerra, e nós vamos continuar falando sobre isso, né, nas próximas aulas, à medida que esse livro, nós vamos acompanhando essa guerra. Mas nós já falamos sobre esse confronto entre Amã e Mordecai, que remonta a situações anteriores, aos amalequitas, a essa ordem de Deus para Saul. Assim, não está explícito no livro, mas o fato de identificar Amã como o agagita, assim, está associando Amã aos amalequitas. Então nós precisamos entender um pouquinho, e na verdade nós precisamos ir lá atrás e ver que o plano de redenção, e isso assim, é muito amplo, é muito tremendo, a gente precisa ter uma visão disso, mas o plano de Deus de redimir o homem que pecou, o homem que trouxe sobre si toda essa maldição de Satanás, de tudo que existe no mundo hoje, de doença, de guerras, de maldade entre os homens, de crimes, de tanta coisa ruim que existe no mundo, que Deus criou para ser um lugar maravilhoso. Então Deus tem um plano para redimir.
e ele mandou seu filho para morrer na cruz, nós entendemos isso, e tem sido falado sobre a guerra, mas é muito importante entender que a redenção do homem não é só um ato de Deus resolver o problema da justiça e mandar Jesus morrer na cruz. Na verdade, tem uma grande guerra. Então vamos voltar a Gênesis 3, quando Deus fala com as 3 personagens da história. Não é só Adão e Eva, mas Adão, Eva e a serpente. Na verdade, a primeira pessoa, a primeira pessoa a quem Deus se dirige é a serpente. Gênesis 3, ele pergunta no versículo 13, ele fala com a mulher: o que você fez? A mulher falou, a serpente. Ele já tinha perguntado para o homem, né? O homem, o que você fez? Aí ele fala assim, foi a mulher fala assim, foi a serpente. E aí então Deus fala com a serpente, porque realmente tudo começou com a serpente. E assim, essa história inicial sempre nos empolga, sempre nos encabula. Tem muitas perguntas que a gente tenta responder, mas olha só como Deus fala, e eu continuo não tendo toda a explicação disso, né? Mas ele olha para a serpente, porque a serpente é uma cobra, né? É um animal, mas não era só um animal. Mas ele dá uma maldição para a serpente, porque você fez isso, você é maldito entre todos os animais domésticos, entre os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, é uma linguagem simbólica, Satanás entrou na serpente, enfim, assim, tem muita coisa aqui que a gente não tem uma explicação, a gente pode ter várias teorias, mas não tem assim um entendimento claro. Mas o versículo 15, Gênesis 3,15, é um versículo muito citado e realmente é a base da história, porque Deus fala assim, olha, ele vai falar com a mulher, vai falar com o homem, mas quando ele fala com a serpente, é nessa hora que ele fala do que vai acontecer na história da redenção. Ele fala o seguinte: porém, inimizade. Veja bem, a mulher entrou na conversa da serpente, então ela não estava sendo inimiga da serpente. A mulher aceitou, acreditou na serpente. Mas Deus está falando assim: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. Puxa, a serpente tem descendência? A tua descendência e o seu, da mulher, o seu descendente. Mas nós sabemos pela história, o descendente da mulher que ele está prometendo aqui é Jesus, porque ele fala assim: este vai te ferir a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente é Jesus. A serpente conseguiu colocar Jesus na cruz. A serpente entrou em Judas, que está escrito lá, que Satanás entrou nele, mas não só nele. Jesus falava com os judeus e falou assim: vocês são filhos. Isso ele não estava falando com outros povos, ele estava falando com judeus, não com todos os judeus. Mas Jesus usou linguagem muito pesada para falar com os judeus. Ele falou assim: vocês são filhos do diabo. Então tem descendentes. Então tem uma guerra, tem uma grande guerra, tem uma grande inimizade, tem uma estratégia satânica. Durante toda a história, Satanás está de olho, porque ele ouviu essa palavra de Jesus no jardim de Deus. Ele ouviu essa palavra de Deus no jardim e ele sabe o que Deus falou. Um dia, a descendência da mulher vai esmagar a tua cabeça. Então vai ser o fim. Mas o diabo está fazendo tudo para que não aconteça isso. Quando Jesus expulsava demônios, eles falavam: não chegou a hora ainda, você está nos expulsando, mas não está na hora ainda. Então eles sabem,
Apocalipse 12 fala que o diabo vai descer para a terra, vai ser expulso do céu e vai saber que tem pouco tempo, vai ficar furioso. Então tem uma grande guerra e nós vamos continuar falando, explorando isso. Isso aqui é um assunto que poderíamos nos aprofundar, tem muita coisa aqui, mas o que eu queria dizer é que essa história de Amã e Mordecai é um novo capítulo. É um capítulo. Na época que aconteceu era um novo capítulo. Agora já aconteceram vários capítulos depois disso. E estamos vivendo um capítulo moderno. Estamos vendo mais uma vez esse mesmo espírito que deseja. Nós sabemos. Isso não é uma coisa que envolve todos os árabes, todos os palestinos, todos os muçulmanos, mas tem alguns grupos que têm o propósito explícito e declarado, aberto, de exterminar a nação e o povo de Israel. Então, isso é mais do que um Amã, isso é mais do que um grupo de amalequitas, isso é mais do que apenas um ataque que tem guerras, tem conflitos étnicos em várias partes do mundo, os árabes contra os judeus, ou Hamas contra os judeus, não é o único conflito que existe no mundo, mas é diferente de todos os outros porque tem algo explícito. Tem, né, naquela que teve conflito alguns anos atrás entre dois povos da Ruanda, o desejo de um dos povos era exterminar o outro. Eles matavam só por matar, porque era do outro povo. Isso existe, mas esse plano em relação aos judeus é algo que percorre os séculos. É um desejo de de derrotar a estratégia de Deus. Então, nessa época de Amã, o que estava na cabeça de Satanás, não de Amã? O Redentor, o Messias, ele vem por meio desse povo, então eu vou exterminar esse povo. Então, esse aqui é uma guerra que vem atravessando os séculos e nós temos vários exemplos disso. O segundo ponto aqui é que na Bíblia, na história, nós temos exemplos equivalentes. Mas na Bíblia, essa tentativa de Amã foi a tentativa mais explícita de todas as tentativas, de todos os exemplos que nós temos dessa guerra, dessa inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. O exemplo mais abrangente, mais explícito é esse aqui, porque Amã tinha o objetivo de exterminar todos. Se você olha alguns outros exemplos, por exemplo, no Egito, quando o povo estava no Egito, Êxodo capítulo 1, ele não tinha ainda, né? O faraó não tinha a intenção de exterminar. Ele queria conter, ele queria que eles fossem escravos, então era uma perseguição, daí ele queria que matasse todos os meninos do sexo masculino para que eles não se multiplicassem, mas não era uma tentativa ainda de extermínio. Depois, né, aquela rainha Atalia tentou matar todos os filhos reais para que ela ficasse no poder. Era uma tentativa maligna de anular a descendência de Davi, de onde viria o Messias, mas não era uma tentativa de matar todo o povo. Herodes matou todas as crianças de 2 anos para baixo, né, uma coisa horrível, porque ele queria matar aquele que poderia ser o rei dos judeus. Mas, biblicamente, a única vez em que nós vemos claramente a tentativa de exterminar todo o povo, anular, apagar o nome, apagar o povo judeu de Israel, foi esse aqui de Amã. Agora, como eu falei, essa é uma manifestação na terra
de uma guerra espiritual, e depois, futuramente, podemos voltar a esse tema e ver como esse mesmo espírito está atuando hoje e vai atuar ainda mais porque o diabo sabe melhor do que nós qual é a estratégia de Deus. Ele quer impedir a base para que Jesus volte, porque agora Jesus já veio, já nasceu, já morreu na cruz, já teve vitória, subiu ao céu. O Satanás não conseguiu impedir Jesus. Ele não conseguiu impedir a vinda dele, não conseguiu impedir a vitória dele. Ele fez o contrário, ele ajudou na vitória porque ele colocou Jesus na cruz. Mas agora a guerra não acabou, porque Jesus vai voltar. E ele continua querendo fazer algo para impedir a base para que Jesus possa voltar. Então é uma guerra espiritual, e isso a gente tem uma descrição em Daniel, em Apocalipse 12, 13, depois futuramente podemos voltar a falar sobre isso. E essa acusação que nós vimos que é de um povo que obedece a outra lei, e é isso que Deus quer realmente formar em nós, um povo não desobediente às leis civis. Todos nós somos cidadãos de cada país onde nós fazemos parte, mas nós realmente devemos ser esse povo que Amã falou. Nós devemos ser um povo que obedece a uma lei superior, e somente nos aspectos em que a lei de Deus, a vontade de Deus, a natureza de Deus é contrário àquilo que a lei do país manda, é que nós devemos não obedecer. Então, estamos diante desse grande drama, e mais uma vez, a redenção plena que Deus vai trazer para toda a humanidade envolve essa guerra. Porque no Jardim do Éden ele falou, olha, vai ter uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, a redenção é uma história maravilhosa, como Deus fez uma intervenção na história, mandou seu filho, ele já garantiu a redenção, mas essa guerra está em andamento, e nós precisamos entender, e nós precisamos estar fora dos parâmetros normais. Quando nós olhamos para o conflito de Israel com Hamas, nós precisamos não entrar em partidarismo, não entrar em pensamentos. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue. Agora, a luta de Israel como Estado, eles estão lutando contra carne e sangue, mas isso não é a nossa luta. A luta do cristão, a luta da igreja, é difícil entender isso. Todo mundo está tentando entender como ter a atitude certa, como entender onde está certo, onde está errado, mas nós precisamos precisamos colocar nosso foco na guerra espiritual, porque por trás dessa tentativa, por trás de tudo, está uma guerra espiritual, e vai acontecer, nós não sabemos quando, mas vai acontecer um grande confronto do mundo inteiro. Como que vai ser isso? Enfim, tem muitas ramificações, não dá para entrar nisso, mas assim, o que nós estamos vivendo hoje faz parte desse conflito, faz parte dessa estratégia. Estamos vivendo uma guerra, na nossa geração estamos acompanhando uma guerra que faz parte desse grande conflito que vem desde o Jardim do Éden. Então nós precisamos realmente ter o coração certo, nós precisamos saber aonde nós estamos e o que Deus realmente quer fazer. Tem muita coisa para a gente entender, e acima de tudo para nós nos colocarmos diante de Deus e ter o coração que Ele deseja. Isso nós vamos entrar mais nas próximas vezes, mas uma grande diferença, como eu falei, a gente não sabe em que momento, porque Deus não protegeu Israel do ataque.
Eles sofreram um ataque em que mulheres, crianças, idosos, pessoas foram barbaramente assassinadas, violentadas, foi uma coisa terrível. E no livro de Esther houve um livramento, eles não sofreram, Deus abriu um caminho de escape para que eles não fossem vítimas daquilo. Mas como eu já falei, na história, muitas vezes, os judeus, o próprio Holocausto aconteceu. Crianças, tem acho que um monumento, um museu em Israel, que me parece que fala de mais de 1 milhão de crianças que foram mortas. Eu não sei se 1 milhão, não me lembro o número agora, mas um número muito grande de crianças. Entre as 6 milhões de judeus que foram mortos, assim, tinha um número grande de crianças que foram mortas também. Então, Deus, isso tudo é terrível, é uma guerra. A guerra é terrível de todos os lados e tem consequências de quem está do lado de querer exterminar Israel. Então, tem muitas coisas para a gente entender, mas um ponto importante que a Bíblia fala é que nos últimos dias, isso já aconteceu no Holocausto, mas nos últimos dias vai ter muita morte no meio do povo de Israel e nos cristãos também. Então, a morte faz parte dessa guerra de ambas as partes e nós precisamos realmente entender como que essa guerra, qual a origem, qual a importância dessa guerra para cumprir, para chegar ao final do plano de Deus e o reino de Deus vir logo para acabar com tudo isso. Então, são muitas perguntas, são muitas coisas que não entendemos ainda, mas é importante ficarmos atentos e vamos continuar nos aprofundando no livro de Esther para buscar algumas respostas e algumas explicações dessa guerra. Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, que tem muita coisa que não entendemos e tem muita coisa que o Senhor não deseja que aconteça, o Senhor não deseja que ninguém pereça, o Senhor não deseja que tenha mortes do lado, de nenhum lado. O Senhor sempre é aquele que está do lado do sofrimento, daqueles que estão sendo injustiçados, mas, ó Deus, nós pedimos que no meio de toda essa confusão, outras guerras também que estão acontecendo hoje, que de alguma maneira isso possa contribuir para que a situação chegue ao ponto em que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio, e que o Senhor nos ensine. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.